Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Como é que vai a vida de vocês nesse tempo de quarentena? Tudo certinho? Difícil, né, gente? Já faz um tempo que eu não gravo vídeos. Eu resolvi voltar a fazer porque, na verdade, algumas questões de readaptações que a gente tem que fazer. Todo mundo sabe como é mais ou menos aí que está acontecendo. Mas, e aí me permitiu somente agora realmente gravar novamente vídeos, tá? E nós vamos falar sobre um assunto hoje, um assunto bem central, um assunto bem importante para a vida cristã, para desenvolvermos uma maturidade cristã. E assim fica uma pergunta, né? Vamos começar esse vídeo com uma pergunta. Será que Jesus já fez tudo aqui na Terra e agora nós devemos simplesmente aguardar o seu retorno? Será que é assim? Jesus já fez tudo, Jesus já fez todas as coisas que eram possíveis e necessárias, partiu para o lado do Pai e agora a gente fica sem fazer nada. Será que é assim? Vamos pensar um pouquinho? Vamos refletir um pouco sobre isso? Antes de começarmos a falar, eu quero fazer uma oração para que o entendimento seja depositado em nosso coração. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, que possam ser tocados por essa palavra, por essa mensagem, Senhor, trazendo um entendimento maior, um pouco mais de claridade à luz das suas escrituras, para que possamos desenvolver uma maior maturidade, Senhor. Espírito Santo, revela os corações e nos abençoa em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler com vocês um texto de Efésios 1, tá? Onde a gente vai usar como base, tá? Para o nosso desenvolver desse entendimento. Amém? Do versículo 8 ao 10, tá? A gente vai falar algumas coisas. Na verdade, vamos ler todo Efésios 1 para a gente poder começar a construir nosso entendimento. A partir do versículo 8, tá? Então, melhor, a partir do versículo 8. Por meio de Cristo, né? Paulo está falando, o qual pelo sangue de Cristo, no versículo 7, nós temos o perdão de pecados, né? De acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Tô até com uma dificuldade de falar, faz tempo que eu não gravo. Mas assim, gente, esse texto é muito maravilhoso, importante, um texto poderoso de Paulo na carta aos Efésios. Ele nos traz algumas revelações acerca desse tema que a gente está falando hoje, né? Primeiramente, a gente for ver do versículo 8 ao 10, onde fala que ele derramou sobre nós, nos revelou o mistério da vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Ou seja, isto é, né? Convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, há um plano. Primeiro ponto que a gente entende que aqui há um plano, né? Aí no versículo 17 e 18, a gente pode entender
peço que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê você espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, e no 18, para que os olhos sejam iluminados. Há uma capacitação do Senhor para o cristão. Primeiro há um plano, depois há uma capacitação, certo? E no 22 ao 23, nós entendemos que, vamos ler aqui, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas essas coisas, em toda e qualquer circunstância. A igreja é a plenitude de Cristo. A plenitude é aquilo que completa. Então Cristo, ele é um todo com a igreja. Cristo, ele durante a ascensão, né, ele fez todo aquele plano dele, desenvolveu o plano dele na terra, e aí antes da ascensão ele deixou algumas importâncias para a igreja. Ele designou a igreja como sua plenitude. Vocês me completam. E dentro disso, nós falamos em plano, né, versículo 8 ao 10, falamos em capacitação, que é o versículo 17 ao 18, e do 22 ao 23 há uma responsabilidade da igreja, porque ela é plenitude de Cristo, é o que completa Cristo, né? Então nós temos plano, mais capacitação, mais responsabilidade, nós temos uma frente de trabalho para a igreja. Isso pode chocar algumas pessoas, a igreja trabalha, mas não é pelas obras. Sim, não é pelas obras que ele nos ama, logo nós fazemos as obras, né? Nós damos uma resposta de amor a Cristo. Então há uma frente de trabalho quando nós vemos esses 3 pontos, esses 3 aspectos da igreja. E nós temos que entender o seguinte, que Cristo é tudo que nós temos de Deus, né? Até a plenitude dos tempos, Cristo é tudo que nós temos de Deus. Logo, a igreja é tudo que nós temos de Cristo, certo? Então assim, a igreja é tudo de Cristo para o homem. A igreja é tudo de Cristo para aqueles que creem nele, entende? Então assim, nós podemos entender que há uma responsabilidade maior quando falamos sobre igreja. Então todos esses aspectos que nós falamos sobre ser tudo de Deus, né? Jesus ser tudo de Deus, e a igreja ser tudo de Jesus, que é a sua plenitude, isso significa que nós temos esse alcance de Cristo e do Senhor até a plenitude dos tempos, até que ele venha, né? E também quando nós falamos acerca de frente de trabalho, que eu falei para vocês, né, que é uma palavra que assusta um pouquinho, o que dá para refletir, o que dá para lembrar acerca de uma palavra que Jesus diz, ide, o ide de Jesus. O ide de Jesus, se a gente for compreender, é uma frente de trabalho. É uma frente de trabalho para o cristão, tá? Mas legal, então assim, esse pensamento acerca de ficar parado, vamos esperar a volta de Cristo, Cristo já fez tudo, eu posso viver do jeito que eu quero, eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Isso, ao contrário do legalismo, né, que é um conjunto de regras que me aproximam de Deus, vamos dizer assim, eu faço para ganhar o amor dele. Ao contrário do legalismo, esse pensamento que pode ser até uma questão herética, ou talvez até uma questão de um fraco ensino, nos leva à libertinagem. Esse é um assunto também um pouco extenso, tá? Que a gente pode, de repente, ter um pouco de um conceito um pouco diferenciado de libertinagem, mas existe essa possibilidade, gente. A gente não pode descartar essa questão. E falando acerca do id, o que nós devemos entender como id, tá? Eu falei que o id ele é como se fosse uma frente de trabalho do cristão. Mas que frente de trabalho é essa, Rodrigo? Vamos ver. Vamos achar um texto para a gente ter uma base, um fundamento sobre isso? A nossa base vai estar lá em Marcos 16, tá? Do versículo 15 até o 20. Vamos ler rapidamente. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Olha só. Em meu nome expulsarão demônios, não no meu, não é do Senhor. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra
com os sinais que acompanhavam. Então, dentro deste texto, existem vários pontos do Evangelho que Jesus ele deixa para a igreja antes dele ascender aos céus, tá? Antes dele estar assentado à direita de Deus Pai. E assim, e você vendo nessa, quando ele fala assim, anuncia o evangelho, falaram, o meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegaram serpentes, tudo uma questão do próprio poder do reino sobre as pessoas que crerem no evangelho. Então, todas essas questões seriam frentes de trabalho onde os cristãos iriam pelo mundo pregando, salvando, curando, batizando no nome de Jesus. Então há uma frente de trabalho. Jesus não falou assim, a partir de agora esperem que eu vou voltar, esperem que as coisas vão se ajeitar sozinhas. Não, ele deixou uma instituição para a igreja, né? Ele instituiu algo para a igreja. Mas lembrando que é pelo amor, não fazer para ganhar o amor. Então assim, o anúncio do evangelho, que seria pegarem serpentes, beberem veneno mortal, não serem afetados, falar novas línguas, impor as mãos sobre doentes, expulsar demônios, são questões que iriam testificar o Espírito de Deus na vida dos cristãos. Então a frente de trabalho testifica a vida do cristão, né? Mas assim, como uma resposta de amor a ele, tá? Então, a partir do momento que eu creio, e crer não é simplesmente eu acreditar, é ouvir e obedecer, eu começo a praticar essas questões que Jesus nos ensinou, eu testifico o Espírito de Cristo na minha vida. E assim, o Evangelho é anunciado por toda parte e a veracidade da palavra de Jesus se confirma em nossas vidas. Então não, Jesus não fez tudo. Ele optou por que pudéssemos participar dessa construção. Então nós devemos realmente nos mover, devemos realmente testificar a palavra de Deus em nossas vidas através daquilo que o Senhor instituiu, através de resposta de amor que farão com que nós sejamos verdadeiramente servos e cristãos, que significa pequenos cristos. E quando somos pequenos cristos, o amor dele nos fala, você é parecido comigo, faça aquilo que eu fiz. Amém? Fiquem com Deus. Senhor Deus, que essa palavra possa entrar em seus corações e que a gente possa realmente avançar, né? Em amor, em fé e maturidade, para que o reino de Deus seja propagado pela terra. Mexa-se, ide, faça a sua parte. Até mais, fique com Deus. Grande abraço, curta, se inscreva e compartilhe se gostou da mensagem. E assim nós vamos continuando nossa caminhada de fé. Até mais, fique com Deus.